Amém? Irmãos, boa noite, amém? Graça e paz aos irmãos que estão em casa, boa noite, louvado seja Deus. Nós estamos aqui com uma irmã, é a primeira, segunda, a primeira vez? Amém, minha irmã, que Deus abençoe a irmã, viu? Que Deus continue derramando graça sobre a vida da irmã e sobre a família também. Seja bem-vinda, amém? Vamos cumprimentar a nossa irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Alguém poderia levantar uma irmã e lá dar um abraço nessa irmã? Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Queria que você ficasse de pé, que você saia do seu lugar um pouquinho, cumprimenta seu irmão, vá lá, cumprimenta ele, amém? Glória a Deus, graça e paz aos amados aí em casa, receba nosso abraço, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, glória, isso, Deus é bom, aleluia, amém, queridos? Que bênção, viu, irmãos? Irmãos, o dia hoje foi uma bênção, amém? Foi uma bênção, louvado seja Deus. Nós somos felizes, viu, irmãos? Porque talvez você pode ter chegado hoje um pouco cansado, né? Alguma tribulação você viveu hoje, mas nós temos um Deus que podemos confiar, porque Ele nos sustenta, né? Ele nos dá vitória. Queridos, nós vamos agora pregar a palavra de Deus, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Esse aqui não é o apóstolo, né? É o irmão de Jesus, e é interessante que, enquanto Jesus esteve pregando, teve um período que seus irmãos eram incrédulos, não creiam nele, na sua palavra, mas aqui o evangelho alcançou Tiago também, e Tiago aqui é inspirado por Deus a escrever essa epístola, ao qual nós vamos hoje aqui meditar nela. Nós vamos para o capítulo 3, ok? E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12, e você vai me acompanhar na sua Bíblia. Estarei lendo aqui na Almeida Revista Atualizada, e também farei menção também em alguns versículos usando a linguagem de hoje. Quem achou, diga amém. Você que está em casa, para tudo, reúna a sua família e vamos aqui meditar na palavra de Deus. Amados, diz a palavra do Senhor aqui no capítulo 3 de Tiago, a partir do versículo de número 1. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Versículo de número 4. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Versículo de número 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém, amados? Nós já oramos e creio que Deus vai nos direcionar nessa palavra dessa noite. Queridos, repita comigo. Eu queria que você projetasse o tema, amado. Amém? Nós vamos trabalhar aqui dentro desse capítulo 3
E eu queria que você repetisse comigo. O tema dessa mensagem essa noite é: a minha boca é uma bênção. Amém? Repita comigo: a minha boca é uma bênção. Agora nós vamos falar como quem está vigoroso, aguardando Jesus voltar. Amém? A minha boca é uma bênção. Mais uma vez, a minha boca é uma bênção. Queridos, Tiago é inspirado por Deus a trazer para nós uma orientação, que se você for ler o livro de Tiago, é um livro muito prático. Ele é considerado como um livro de provérbios do Novo Testamento, porque ele traz praticidade, ou seja, ele traz aquilo que nós vivemos e fazemos no nosso cotidiano. Então Tiago, ele vai trabalhar, inspirado por Deus, áreas de nossas vidas que estamos inseridos, que nós praticamos no nosso dia a dia. Então nós precisamos entender que, quando nós fomos regenerados, nós viemos com práticas mundanas, sim ou não? Ninguém chegou no reino de Deus perfeito, e não é perfeito. Estamos num processo de santificação, e nesse processo, a palavra de Deus está nos ensinando a viver segundo o propósito de Deus. O modelo é Cristo, amém, queridos? Então, Tiago trabalha nessa área que nós usamos muito, que é o quê? A comunicação. Todo momento estamos expressando palavras, e sendo assim, agora Deus está trabalhando em nós, para que o nosso vocabulário não seja como era antigamente. A motivação das nossas palavras não seja como era antigamente, ou seja, quando tínhamos motivações que não agradavam a Deus. E nós sabemos que a palavra que sai da nossa boca, ela pode tanto gerar vida como gerar morte. Ela pode tanto encorajar uma pessoa como desencorajar. Ela pode tanto edificar como destruir. Então a palavra que sai da nossa boca, ela pode trazer benefício ou malefício. E ela é uma semeadura, que vai fazer com que a colheita venha. Então nós temos que pensar o que Tiago está nos ensinando através dessa palavra. Por quê? Por exemplo, eu estou com 54 anos, se Jesus não voltar e me permitir viver até os 100 anos, eu vou viver ainda 46 anos, e vivendo 46 anos, eu não consigo nem pensar, nem calcular, nem imaginar quantas palavras ainda irão sair da minha boca. E diante dessa palavra, eu sou chamado a ter muito cuidado com aquilo que eu falo, eu e você, amém? Então nós vamos meditar aqui hoje nessa palavra, e na minha introdução, que já estou aqui declarando, eu quero pensar em algumas coisas, e como eu falei, eu vou usar alguns versículos auxiliares, usando a versão linguagem de hoje, porque facilita um pouco também a nossa compreensão, e eu gostei desses versículos nessa versão. Queridos, a Bíblia declara que as palavras da nossa boca é vida e pode ser morte. E eu quero que você pense comigo, por exemplo, Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e versículo de número 21. Eu quero que você preste muita atenção no que a Bíblia diz através das palavras, como que a palavra tem poder. Então, vamos lá, a Bíblia diz aqui, olha, ali ele está colocando numa outra versão, e eu vou ler na versão de hoje, tá? Entenda aqui, ó, versículo 20 e 21, Provérbios 18. Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Segura aí, pode segurar. Numa outra versão diz assim, olha, do fruto da boca enche-se o estômago. Perdão, 18, 20, isso. Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Isso, pode segurar nessa versão aí, tá? Para a gente não confundir um pouco. Repita comigo, você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Sim ou não? Talvez hoje eu e você estamos enfrentando consequência daquilo que falamos, e a palavra de Deus é digna de aceitação, e aí o nosso Pai Celestial agora ele está nos ensinando, como filhos que somos, como devemos proceder na maneira de falar, porque é tão maravilhoso colher coisas boas, por palavras boas que foram direcionadas, mas é terrível colher consequências danosas. Mas vamos pensar aqui também no versículo de número 21, presta atenção,
O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Eu falei para vocês que Tiago é considerado o Provérbios do Novo Testamento. Olha para você ver a ligação que tem esses livros. Ou seja, Deus está trabalhando em nós algo que eu e você estamos inseridos no nosso dia a dia. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então fica para nós aqui isso, querido, a sua palavra tem poder. Amém? Tem poder as nossas palavras. E nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Sabemos por experiência, eu e você sabemos por experiência própria, o resultado de encorajar alguém com palavras, sim ou não? É tão bom quando você fala algo que encoraja alguém, e você vê o resultado de ver alguém encorajado, não nos faz bem, queridos? Que experiência maravilhosa é deixar alguém que está abatido, alguém que está sem esperança, encorajado por uma palavra que você declara. Mas também nós já passamos por experiência daquilo que nós falamos que desencorajou alguém. Quem aqui já passou por essa experiência? Por essas duas experiências? É um lado ruim também, né? Aquela palavra que sai da nossa boca e destrói alguém, joga alguém para baixo. E glória a Deus nós temos o Espírito Santo, né? Que nos convence quando nós fazemos isso. Então aqui fica para nós um cuidado, né? Para a gente entender que a palavra que sai da nossa boca tem poder. Quando fazemos bem as pessoas com as nossas palavras, nos sentimos bem, irmãos. Mas quando também fazemos mal às pessoas com as nossas palavras, nos sentimos mal. E é interessante que a ciência explica, quando você faz bem a alguém, o seu cérebro deposita no seu corpo algo muito bom, que causa saúde para o seu corpo físico. Deus é tão maravilhoso, que até cientificamente, Ele projetou o corpo humano, para que quando Ele faz coisas boas, Ele é abençoado, irmãos. Amém, queridos? Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Então guarde isso, a sua palavra tem poder. Repita comigo: a minha boca é uma bênção. Deixa eu te falar uma coisa, pastor, eu declaro isso aqui, mas eu tenho vacilado um pouco com aquilo que eu tenho falado, pastor. Então eu estou falando que a minha boca é uma bênção, é para que você também pense. Se ela não tem sido uma bênção, é hora de mudar agora, amém? E eu preciso declarar realmente, a minha boca é uma bênção, porque eu sou filho de Deus, e o filho de Deus, ele está sendo ensinado pelo Espírito Santo através da palavra. As palavras podem ser uma semente de bênção ou de maldição, guarde isso, tá? As palavras podem ser uma semente de bênção ou de maldição, tanto para quem fala, como para quem ouve. As palavras são semeaduras que geram colheitas, querido. Você semeia através de palavras. Não existe semente neutra quando você está declarando uma palavra, ou seja, ela tem um efeito positivo ou negativo. Sempre quando você está falando, você está realmente trazendo um impacto. E eu e você precisamos pensar nisso. Há uma semeadura. E nessa semeadura a colheita vem, ela vai chegar, irmãos. Pode vir a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, mas é uma colheita certeira daquilo que falamos. Vamos continuar. Enquanto acordados, irmãos, presta atenção nisso. Enquanto acordados, estamos comunicando. Quase que o tempo todo, precisamos ter prudência com as palavras que saem da nossa boca. Eu levantei hoje por volta de próximo de 6 horas da manhã. Eu já comecei a falar, né? Porque eu comecei a falar com Deus. E saí de casa e fui trabalhar, fui no hospital, voltei para o trabalho, estou aqui agora, e eu já falei demais hoje, falei muito hoje, e você não foi diferente. Ou seja, enquanto acordados, nós estamos comunicando, basicamente o tempo todo você está falando. Então aí, me desperta, para me ter atenção, ou seja, é o que Deus quer para nós. Se estamos usando a comunicação, e como usamos, o tempo todo, nós devemos ter prudência ao falar, irmãos. O nosso vocabulário não pode ser mais como era antigamente.
O salmista declara no Salmo 141, verso 3 e verso 4. Presta atenção, tá? Olha que ele vai falar, olha que coisa importante. Quando eu falo de prudência, naquilo que falamos, olha o que o salmista declara no Salmo 141, verso 3 e 4. Ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Vamos repetir? Volta aí, filhão. Ó Senhor, vamos falar com quem está animado. Aleluia! Amém? Ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Irmãos, isso é uma oração, tá? Isso é uma oração, é um salmo. Então nós devemos orar assim também. Senhor, não me deixe falar o que eu não devo falar, controla a minha boca. Olha o verso de número 4. Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. O que o salmista está nos ensinando? Eu preciso ter prudência, eu preciso da ajuda de Deus para que eu tenha essa prudência ao falar, porque quando sai da minha boca uma palavra, essa palavra tem impacto, e eu sei disso, e eu preciso entender, saindo as palavras da boca, não tem como voltá-las. Depois que falou, acabou. O próximo estágio, depois que a gente fala, é a colheita, queridos. Não tem mais jeito. Então eu e você precisamos ter prudência nisso. E olha, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não pensam para falar, não é verdade? Por qualquer motivo, por qualquer coisa, as pessoas andam falando coisas que têm destruído pessoas, têm matado pessoas, e nós cristãos, se nós não tomar cuidado, naquele momento de ira, naquele momento de raiva, é por isso que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, porque se eu for falar irado, não vai sair nada que presta da minha boca. E olha, eu vou falar com você uma coisa, uma palavra mal falada a uma pessoa dói. Dói. Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Quando nós estivemos do outro lado, ou seja, recebemos uma palavra mal colocada, essa palavra nos abateu, nos entristeceu, não foi assim? E quantos de nós, às vezes, não ficou com uma palavra mal falada uns 3 dias, uma semana? Me lembro uma vez que, por uma pressão, por ter cedido uma pressão dos colaboradores da empresa, eu acabei tomando uma decisão equivocada. E a gente tem que tomar cuidado no momento de pressão, tá? No momento de pressão, irmão, põe o pé no chão. Porque Moisés, pressionado, ele, em vez de falar com a rocha como Deus mandou, ele bateu na rocha. Era para ele falar com a rocha. Olha a importância disso. E por essa pressão eu cedi, e eu cedi de uma maneira muito equivocada. Mas eu fui repreendido por causa dessa pressão, por eu ter falhado na minha atitude. Uma atitude que talvez, se eu fosse aqui abrir para você, não tem muito a ver, mas para o bom andamento do trabalho, sim. Mas quando eu fui repreendido de uma maneira errada. E eu confesso para você, eu fiquei mordido de raiva. Fiquei mordido de raiva. Porque eu sou respeitador, eu erro, mas eu tenho princípios, eu me considero uma pessoa educada. E essa pessoa foi mal educada comigo. E do jeito que ela falou, eu vou falar para você, eu fui para casa, eu ouvi essa repreensão, foi numa sexta-feira. Eu fui para casa sábado, amargurado de alma, porque a gente tem que tomar muito cuidado também quando a palavra maldita vem a você. E eu quero abrir um parênteses para você, tenha um filtro, irmão, tenha um filtro, porque senão essa palavra pode trazer raiz de amargura ao teu coração. Então tenha um filtro, porque quando essa palavra vier, filtra ela, se ela for te fazer mal, rejeita. Amém, querido? Ore a Deus também pedindo, Senhor, me ajuda a ter um filtro nos meus ouvidos, para que eu não venha abater a minha alma. Só que esse dia eu não usei o filtro. Eu dei vazão para a amargura, e eu passei sábado, no domingo à noite, por isso que é bom vir para a igreja, viu, irmão? Você que está em casa assistindo o culto aí, poderia estar aqui, deixa eu te falar, você está perdendo, você está ouvindo a palavra, mas é bom vir para o culto, congregacional, vim aqui para estar com os irmãos, porque quando eu estava no culto, eu vim para o culto, e recebi a palavra, eu recebi abraços, um irmão me deu uma palavra, ninguém sabia o que eu tinha vivido, mas foi um momento que teve cura para mim. E foi interessante que quando eu voltei para o serviço na segunda-feira, a pessoa que me fez uma má repreensão, com palavras equivocadas, palavra errada, a primeira coisa que ela fez foi me entrar em contato comigo na manhã no trabalho, e me pediu o quê? Perdão. Me pediu perdão. Eu não respondi ela, porque se eu fosse responder à altura, eu ia pagar o mal com o mal, e aí o negócio ia ficar ruim, né?
Por causa de um momento a gente pode pôr muita coisa a perder. Precisamos ter filtro e nós precisamos ter cuidado para não deixar que a ira, ela vai para o outro dia. Graças a Deus que no domingo Jesus me curou. Ele me curou. E na segunda-feira as coisas foram resolvidas. Amém, queridos? Mas eu vi que a pessoa, quando foi me pedir perdão, ela estava muito sem graça. Ela virou para mim e falou comigo assim: eu jamais deveria ter falado com você da maneira que eu falei. Jamais. Você é uma pessoa respeitadora, educada, e eu fui grosseira e mal educada com você. Então eu quero te pedir perdão por causa disso. Então, é mal para os dois lados, irmãos. Para quem recebe e para quem dá. A colheita vem. E talvez, se eu não tivesse um coração lavado pelo sangue de Jesus, regenerado, eu ia guardar isso no meu coração, mas aquele dia já estava tranquilo, já estava curado. Vamos continuar aqui. Tiago vai tratar nesse texto sobre a comunicação, como devemos administrar bem algo que faz parte do nosso cotidiano, tá? Eu vou entrar no texto com vocês agora, para nós tratarmos aqui desses 12 versículos que Tiago vai trabalhar sobre a comunicação, sobre a língua, sobre o que falamos, como a palavra tem poder de edificar e de destruir. Então, Tiago começa no versículo de número 1, declarando o seguinte, vamos lá, queridos: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Presta atenção nisso aqui, queridos. Tiago está falando que uns serão mais cobrados que outros, naquilo que fala, naquilo que ensina. E os mestres serão de fato mais cobrados, porque eles ensinam, então eles têm que errar menos. Se eles estão ensinando como falar, como usar as palavras, eles têm que ter cuidado. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto, sabe o que é? Que todos, um será com mais rigor que outros, mas todos serão cobrados. Todos serão cobrados. E Deus me ensina uma coisa nesse versículo: Ele está observando o que sai da minha boca e o que sai da sua boca. Deus está observando. É muito perigoso, irmãos, a gente andar numa vida de qualquer maneira, não entendendo tudo que nós falamos até agora. Senhor, coloca um guarda na minha boca, como o salmista orou. Nós sabemos que a palavra tem poder de edificar e de destruir. Olha o que está em Mateus capítulo 12, versículo de número 36, você que está anotando aí, Mateus capítulo 12, versículo de número 36, essas palavras é uma palavra que Jesus direcionou aos fariseus. Olha o que ele vai dizer: eu afirmo a vocês, que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil, em algumas versões frívola, que falou. Eu vou repetir: eu afirmo a vocês, que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou. Olha para mim, amado. Deus está prestando atenção, observando tudo que sai da nossa boca, toda palavra que é expressada. Então nós devemos ter cuidado. Uma coisa que Deus tem feito em nós, queridos, é nos tornar parecido com Cristo a cada dia. E Jesus teve palavras, ainda que palavras duras, mas Jesus falava com amor. Ele não falava para destruir ninguém. Ele ainda que exortava, mas exortava para que fosse aquela pessoa caminhar nas coisas boas. Então nós precisamos ter cuidado, porque a Bíblia está falando em todo o tempo para nós, que o Espírito Santo trabalha em nós, nos transformando de glória em glória, ou seja, transformando o nosso caráter. Então eu e você precisamos pensar o seguinte: Jesus no meu lugar, o que ele falaria? Como ele agiria? Amém, queridos? Nós somos imitadores de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então eu preciso entender o seguinte: uma vez convertido a Cristo, eu não posso ter mais o procedimento com a comunicação que eu tinha outrora, ou seja, a maneira de eu falar, ela deve estar sendo lapidada, porque o Espírito de Deus está trabalhando em nós para isso. E é por isso que Tiago está trabalhando aqui essa noite conosco, nessa palavra, para que nós possamos entender como eu tenho usado as minhas palavras. Então repita comigo: Deus está observando tudo que eu falo, e vai ser levado a juízo, tá, irmãos? Não pense essas pessoas que falam achando que a boca é dele, ele fala o que ele quer. Não é assim que alguns falam: a boca é minha, eu falo o que eu quero. E não é assim que funciona, né? É tão
É da gente observar tanto a palavra de Deus, que é interessante. Ontem eu estava preparando essa mensagem, e vendo nos jornais esses dias, e você já viu esse episódio acontecer, quando uma pessoa é pega cometendo alguma delinquência, alguma coisa errada, né? Aconteceu essa semana de uma pessoa que estava aí querendo fraudar uma aposentada, e toma cuidado aí, porque o que está acontecendo de fraude, o que está acontecendo de pessoas querendo dar o cano em outras, enganar, tomem cuidado, aproveitar aqui essa deixa, tá? Está tendo pessoas que querem ganhar dinheiro fácil, e está enganando muitas pessoas. Você já reparou? E essa semana eu vi isso acontecer. O policial chegou para prender essa pessoa, e quando ele começa a indagá-la, o que ela fala? Eu só falo na presença dos meus advogados, porque ela tem ciência, se ela falar ali de forma errada, ela vai falar contra ela. Então o que ela falou? Ela teve prudência, porque o advogado, sabendo dos códigos penais, o que ele vai fazer? Ele vai ensiná-la, instruí-la como falar. E vamos usar isso também. Eu só falo na presença do Espírito Santo, porque ele nos instrui como falar, queridos. Quando você quiser abrir a boca de qualquer maneira, fala assim: Espírito Santo, me ajuda, fala por mim, porque tem hora que eu sei que é difícil, viu, irmãos? O sangue ferve, a velha natureza quer aflorar, não é verdade? Então tenha isso em mente. Se um ímpio ele tem equilíbrio, no momento de pressão que ele está para ser preso, ele tem domínio de falar, eu só falo na presença de um advogado. Nós que temos o Espírito Santo, que está com nós 24 horas, irmãos, ao nosso favor, como diz a palavra, tudo Deus faz cooperar para o bem daqueles que o amam. Então nós precisamos entender isso. Está claro até aqui, queridos? Amém? Repita comigo: a minha boca é uma bênção. Amém, queridos? Aleluia. Você que está em casa também, viu? Repita também, você está profetizando. Todo mal sai da sua boca, para que a nossa boca possa expressar palavras que glorificam a Deus. Então vamos para o versículo de número 2. Diz a palavra do Senhor: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Vamos pensar aqui em alguns pontos, rapidinho, tá, queridos? É difícil alguém não errar nas palavras, irmãos. Nós estamos sendo aprimorados, mas volto a dizer, pode ser que ainda nós vamos falhar ainda. E essa noite, Deus está nos dando aqui uma aula na sua palavra, nos preparando para o que vai vir. Se Deus coloca uma mensagem no coração do pregador, vocês podem ter a certeza que é algo que Deus quer fazer conosco, ou seja, nos preparar, nos ensinar, porque o mundo está vivendo um tempo de intolerância, de injustiça, e se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós somos aí levados e tomamos uma rasteira. Então, é claro que é difícil se manter perfeito no falar, uma hora ou outra a gente acaba falhando, mas é possível melhorar, amém? É fato que todos nós já falhamos com as palavras, e experimentamos o dano, sim ou não? Todos nós. Tiago diz que se você controla a sua língua, você controla seu corpo inteiro, você domina a sua vida. Olha que maravilha, você domina a sua vida. Isso aqui é muito forte, tá? Nós precisamos entender que a nossa vida, irmãos, presta atenção nisso que eu vou te falar, o que nós falamos, fala muito de quem nós somos, fala muito de quem nós somos. E se nós somos de Cristo, nós temos que falar aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra, para que também quem ouça possa saber que nós somos de Cristo, ainda que somos falhos. Mas, volto a dizer, ser perfeito no falar é difícil, mas é possível melhorar. E eu quero deixar esse ponto aqui que eu achei muito importante. Quando nós causamos dano a alguém com as nossas palavras, olha o impacto negativo que faz nessa pessoa, como eu dei um exemplo de mim. Então, nós temos que lutar para não errar. Ainda que a probabilidade de erro, ela exista, mas nós devemos lutar para não errar. Tiago 3 e 4, olha o que diz a palavra de Deus. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que são tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira, o impulso do timoneiro. Vamos pensar nisso aqui, queridos?
A língua tem o poder de dirigir. Olha que bênção isso aqui. Nós podemos conduzir uma multidão pela maneira como falamos, tanto para o bem como para o mal. A língua tem poder de dirigir. Irmãos, a Bíblia traz para nós exemplos tão claros, simples da gente entender, declarando para nós isso. A língua tem poder de dirigir. Eu quero falar com você, olhe para o pastor Hernani, para mim te dar um exemplo bíblico aqui. Eu não vou no texto, tá? Eu vou só te falar o que acontece, para você entender o que está dizendo aqui. A Bíblia fala que a língua tem poder de dirigir. Lá em 1 Samuel, capítulo 25, vai falar de uma família que tinha um casal. E a mulher chamava Abigail e o homem chamava Nabal. Já lembrou aí do texto? Da história? Vocês lembram que como que é diferente uma pessoa sábia e uma pessoa tola no falar? Como que é diferente? A gente viu tamanha destruição que Nabal causou, aliás, que ele quase causou contra a sua família por palavras mal expressadas. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 25, do versículo 32. O 32 e 33 vai falar da fala de Nabal. E só para vocês lembrar, Davi tinha trabalhado para os homens de Nabal, tinha feito bem para os pastores de Nabal, e quando ele vai pedir uma ajuda a Nabal, Nabal vai o quê? Negar ajuda, ainda expressa algumas palavras que não foi boas palavras. E o que ele causou nisso? Ele incitou a ira de Davi. E essa ira de Davi foi tamanha que Davi propôs no seu coração o quê? Tomado pelo ódio, eu vou descer, vou matar todos os machos da casa de Nabal, não vai sobrar um sequer, por causa de uma palavra mal falada. Olha, irmão, presta atenção nisso. O casal tem que tomar muito cuidado. Nós com as nossas amizades, nós temos que tomar muito cuidado. Onde nós estamos vivendo, onde tem pessoas, na família, no trabalho, nós temos que tomar muito cuidado. Um momento, que uma palavra é mal colocada, um estrago pode vir. Uma família toda ia ser dizimada, os machos, os pequenos e os grandes. Quem ia parar Davi? Mas aí entra na história uma mulher com a palavra de sabedoria. Mulher essa chamada Abigail. Que mulher extraordinária, irmãos. Olha como é que a Bíblia nos ensina como falar. Quantos problemas nós enfrentamos, irmãos, e por uma palavra a gente pode resolver muitas coisas. Davi desce enfurecido, com seus homens, pronto para derramar sangue. Imagina você, uma família sendo dizimada, todos os homens, até as criancinhas, sem ter culpa nenhuma. Davi ficou descontrolado, Davi era um homem de Deus, mas uma palavra que ele deu vazão para o seu coração, ele desce para destruir uma família. Agora Abigail entra no circuito, encontra com Davi e dá para ele uma palavra. E Davi fala assim: olha, sábias são as suas palavras. Louvado seja Deus que fez você vir ao meu encontro e me impediu de cometer um grande erro. Uma palavra, irmãos. Uma palavra causou fúria no coração de Davi. Uma palavra apaziguou a alma de Davi. Uma palavra estava trazendo destruição para Davi, porque ele destruía aquela família, e quando ele se assentasse no trono de Israel, ele ia carregar uma mancha com ele. Eu matei pessoas inocentes, sem ter culpa nenhuma, por causa de um homem que errou, e eu puni todo mundo. Olha, uma palavra, irmãos, uma palavra. Vocês estão entendendo como é que é sério, irmãos, a nossa comunicação? Como nós devemos cuidar daquilo que nós falamos? Provérbios 25:11, olha o que está escrito: a palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Você já viu a combinação de prata e ouro, como é que fica bonito? Isso é uma palavra certa e na hora certa. Presta atenção, olha o que a Bíblia está ensinando. Você não só tem que dar a palavra certa, mas tem que ser na hora certa também, né? Às vezes está aquele conflito ali, e você, porque tem a razão, quer falar. Você está com a razão, mas às vezes não é hora de falar. Amém? Não é hora de falar. Tem a hora certa de falar, só que tem que falar da maneira certa também. Vocês estão entendendo, queridos? E foi isso que Abigail fez. Ela falou na hora certa e falou as palavras certas. Olha o poder da palavra. Vamos continuar aqui, que o tempo não espera. Irmãos, está claro até aqui, queridos? Repita comigo: a minha boca é uma bênção.
Amém, queridos? Versículo de número 5 a 8. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama todas as carreiras da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda a espécie de fera, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Versículo 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Vamos pensar aqui, queridos. Onde um comentário maldizente se espalha, onde a fofoca se infiltra, é como labareda de fogo, vai se espalhando, alastrando e provocando destruição. É o que Tiago está ensinando para nós. É o que Tiago está ensinando. Uma palavra pode destruir uma família. Uma palavra. Uma palavra que Satanás deu para Eva, jogou a humanidade toda no pecado. Uma palavra. Uma palavra. E eu acho interessante essa ilustração que ele faz aqui. Uma fagulha que cai, uma fagulha, não precisa colocar fogo em tudo, uma fagulha que cai num campo seco, ela queima todo o campo. Eu vou falar de algo recente que aconteceu para você entender. Uma cidade nos Estados Unidos, a Califórnia, foi devastada pelo fogo. É até difícil a gente entender aquilo, né, irmãos? Devastada. Tiago está colocando no pé de igualdade, irmãos, uma palavra mal falada, a destruição que ela pode causar. Hoje você vê nos documentários, você vê hoje no jornal, aquelas mansões que outrora eram lindas, maravilhosas, só tem cinza. Só tem cinza. E não saiu colocando fogo em todas as casas, não. Uma fagulha que começou foi trazendo outras fagulhas e pegando aquelas casas que tinham materiais inflamáveis. Acabou. O bombeiro não deu conta de apagar o fogo, o dinheiro que eles tinham não deu conta de fazer nada, o que eles puderam fazer, só sabe o quê? Aqueles que puderam fugir e ver o que eles tinham ser consumido, destruído. É a analogia que Tiago está fazendo para nós, e é assim uma palavra, irmãos. Uma palavra pode causar destruição, ser devastadora. Vocês estão entendendo esse pé de igualdade que Tiago está trazendo para nós? Ele está falando para nós, toma cuidado, gente. Toma cuidado, porque pode ser que não tenha mais volta. Aquela cidade, a única coisa que pode acontecer ali agora é reconstruir de novo. Mas ali ficou para trás agora histórias. Eu vi bilionários falando assim, olha, eu não estou preocupado com o que eu perdi nessa casa, no sentido de ter sido queimada. O que acabou ali foi as histórias. O Natal que passei com a minha família, vi meus netos crescer nessa casa, reunião de família que nós tivemos, momentos de lazer que estava na nossa memória, e essa casa, nós íamos nos lugares dessa casa, eram as memórias que nós tínhamos, agora está tudo destruído, e são muitas as pessoas que estão amargando hoje, palavras que semearam, mal semeadas no passado, e hoje está falando assim, olha, eu poderia ter feito diferente, não tem mais volta. Amém, queridos? Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. O versículo de número 6, né, ele vai falar muito sobre isso. A língua é perigosa, irmãos. Ela é um mundo de iniquidade, ela é fogo, ela coloca em destruição toda a carreira da vida humana. Ela é mundo de iniquidade. Então nós devemos realmente ter prudência, ter cuidado, tá? A língua é perigosa. Isso aí todos nós, irmãos. O Tiago está trazendo para nós isso. Cuidado com o seu falar. Cuidado com as palavras que você fala. Se você não dominar bem a sua língua, olha, ela é perigosa. No versículo 7 fala que a língua é indomável, tá? Tiago nos ensina aqui que a língua é indomável. Então eu aprendo uma coisa aqui com Tiago também. Se a língua é indomável, eu devo conservar no meu coração aquilo que é bom. Ele já está me alertando aqui. A língua é indomável, toma cuidado com ela. Então conserve no teu coração também, eu estou enxergando aqui, eu estou aprendendo com ele o quê? Conserve no teu coração aquilo que é bom. Presta atenção no que eu vou falar para você. Mateus 12, versículo
3, versículo 34. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de número 34. A língua é indomável, então eu devo conservar no meu coração o que é bom. Olha o que diz a palavra. Jesus falando para os fariseus também, falando para aquela raça de pessoas que não queriam ouvir o Evangelho, queriam realmente viver aquilo, queriam viver contrário ao que Jesus ensinava. Aí Jesus vai falar assim, olha, ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a língua é indomável, eu tenho que conservar no meu coração aquilo que é bom. O que é bom, queridos. Não guarde no seu coração aquilo que é ruim, faça um 5S no seu coração, descarta tudo que não presta. Amém, queridos? É por isso que o salmista ora assim, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas eternas, porque às vezes está resquício lá dentro, irmãos, às vezes está coisa lá que você acha que está tudo bem, mas vem um momento, aquilo é despertado no seu coração, um ressentimento, algo que ainda não foi curado, então a gente precisa pensar nisso. Guarda no teu coração aquilo que é bom. Provérbios 4, 26, Salomão vai nos ensinar, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Guarde isso, querido. Você faz aquilo que você pensa. Aquilo que está no teu coração vira atitude. Então guarda a sua mente. Guarda a tua mente. Faça como Paulo fala lá em Romanos 12. Renova a sua mente. Não deixe ela ser amoldada conforme os moldes desse mundo, mas que ela seja transformada, renovada pela palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável à vontade do Senhor. Então nós precisamos pensar isso. Eu fico maravilhado quando Deus nos ensina assim, ó, medita na minha palavra de dia e de noite. Deus sempre está falando assim, nutra a sua mente com a palavra. Amém, queridos? Nutra com a palavra de Deus. Estamos caminhando para o final, tá? Versículo de 9 a 12. Diz a palavra do Senhor. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Tampouco fonte água salgada pode dar água doce. Deixa eu pensar com vocês aqui nesse derradeiro momento aqui que nós vamos pensar, queridos, do que Tiago termina ensinando sobre a comunicação. A língua, ela é incoerente, viu, irmãos? Ela é incoerente. Nós temos que tomar muito cuidado com a língua, porque ela é incoerente. Tiago vai dizer o seguinte, com a mesma língua, louvamos a Deus, e com a mesma língua amaldiçoamos o homem que é semelhança de Deus, com a mesma língua. Então o Tiago está nos ensinando, olha, para tudo, se está acontecendo isso, tem uma coisa errada, porque uma fonte, ela não pode jorrar água salgada e água doce, não, tem que haver uma definição aí, amém, queridos? Se isso está acontecendo com nós, espera aí, eu tenho que rever, o que está no meu coração? Eu tenho que rever, eu tenho que fazer uma faxina no meu coração, para que isso não esteja acontecendo, irmãos, e hora e vez nós vemos isso acontecendo. Você quer ver uma coisa que você tem que tomar muito cuidado? Quando você vai na vibe, você é influenciado a falar mal dos nossos governantes, e é fácil falar mal, fala comigo, hein? É fácil, eles estão fazendo tudo que é errado, e se nós não tomar cuidado, é gostoso falar mal deles. Pastor, o senhor está pecando aí, pastor Hernani. A nossa natureza pecaminosa caída gosta de falar mal dos outros, irmãos, ela se sente bem, e depois chega no culto, vai glorificar Deus, e aí Deus está lá em cima olhando assim para nós, e procurando um momento certo, o Espírito Santo falar assim com nós, hoje você falou mal dos seus governantes, e eu te ensino na minha palavra, que nós devemos orar por toda autoridade, nós devemos tomar muito cuidado, irmão, a língua, ela é incoerente, e se nós não tomarmos cuidado, o inimigo se apropria disso, a nossa natureza pecaminosa se apropria disso, e nós estamos fazendo aquilo que desagrada a Deus. O apóstolo Paulo diz que antes de abrirmos a boca, presta atenção nisso, precisamos avaliar se a nossa palavra é verdadeira, amorosa,
boa e edificante. Vou repetir. Precisamos avaliar se a palavra que vai sair da nossa boca, ela é verdadeira, amorosa, boa e edificante. Efésios 4, 29. Olha o que diz a palavra de Deus. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que a ouvem. Vou repetir aqui. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Amém, queridos? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Amados, se o que está sendo ensinado foi inspirado por Deus, e de fato foi, é para o nosso bem, é para a nossa transformação, é para que nós possamos parecer com o nosso Mestre Jesus Cristo. Eu volto a dizer, irmãos, Jesus passou por essa terra e teve uma comunicação perfeita, e nos ensinou a correr atrás disso, a trabalhar para que isso aconteça. Amém, queridos? Ele tinha uma palavra tão maravilhosa, que quem ouvia a palavra do Senhor Jesus Cristo e dava vazão a ela, era abençoado. Só as pessoas desobedientes que não queriam ouvir ele, mas as pessoas que abriam o coração, elas eram abençoadas, ao ponto de um pouco de discípulos ter rejeitado a Jesus, ali no capítulo 6 de João, e Pedro vai dizer, quando Jesus interpelou ele, vocês querem ir embora, como os outros foram? E Pedro dizia assim, olha, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Deus espera isso de nós, irmãos, que sempre que chegar alguém até nós, ele possa realmente ter a sua necessidade provida, por uma palavra de encorajamento, por uma palavra de amor, por uma direção que ele precisa. Mas isso só vai acontecer, irmãos, se nós entendermos que Deus está trabalhando em nós, nos transformando à imagem de Jesus Cristo, ou seja, fomos chamados para imitar o Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém? Nós vamos terminar com Provérbios capítulo 15, olha que maravilha essa palavra, Provérbios capítulo 15, pode colocar aí para mim, querido? Provérbios 15, versículo de número 1, vamos ler todos aqui, olha, 1, 2, 3, podem ler, pode falar, pode ler, agora repete mais uma vez, mais forte, vamos lá. A resposta branda desvia o furor. Isso é verdade? Irmãos, olha para mim. Como é gostoso quando uma pessoa vem te chamar a atenção, vem falar alguma coisa com você, de uma maneira branda. E é tão interessante, porque olha, às vezes em duas pessoas, fala a mesma coisa, uma é ríspida e outra é branda, fala a mesma coisa, a ríspida você rejeita. Sim ou não? Seu coração logo fecha. Mas a palavra branda, é como diz a palavra de Deus, olha, ela desvia, volta lá querido, ela desvia o furor. Então aqui aprendamos com a palavra de Deus, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha o poder da palavra aí, queridos. Vai no versículo 4 para mim, querido, Provérbios 15, versículo 4, para nós encerrarmos. Vamos lá ler esse aí? 1, 2, 3, podem ler. Vamos de novo agora, bonito para Jesus. Amém? 1, 2, 3, vamos lá. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Olha aí para você. Que Deus nos dê graça. Amém? Que essa palavra seja conservada no coração de cada um de nós, e você que está em casa. E que onde nós tivermos inserido, olha, não sei quantas palavras até Jesus voltar, eu e você vamos declarar, não sei quantas. Mas pede ao Espírito Santo, ore a Deus, Senhor, coloca um guarda na minha boca e não me permita falar aquilo que não é bom. Me ajuda a conservar aquilo que é bom no meu coração, para que o que sai da minha boca seja algo que edifica, que acrescenta na vida dos outros.
Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, nós te louvamos, te bendizemos, estamos encerrando aqui mais um culto também, onde nós estamos aprendendo um pouco mais com a sua palavra. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque nós estamos caminhando rumo aos céus, e enquanto isso não acontece, o Senhor está nos discipulando, o Senhor está forjando o nosso caráter, o Senhor está colocando realmente palavras de edificação na nossa boca, o Senhor está nos ensinando a guardar o nosso coração. Então nós oramos essa noite também te pedindo perdão, Senhor, nos perdoa por toda palavra inútil que saiu da nossa boca, perdoa-nos por palavras que veio à nossa boca, que destruiu alguém, entristeceu alguém, Senhor, nos perdoa, Pai, nos perdoa, seja em casa, seja no trabalho, na rua, onde passamos, Pai, palavras que nós declaramos lá atrás e nós não nos lembramos e nós machucamos alguém, nos perdoa essa noite, Senhor, porque diante da Tua palavra, a única coisa que cabe a nós é nos arrependermos, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é transformação, a Tua palavra é fogo para realmente nos purificar. Por isso oramos essa noite, Espírito Santo, nos perdoa, por muitas vezes também não ouvir a Tua voz, não seguirmos a Tua orientação, por darmos vazão à ira, por darmos vazão à nossa natureza pecaminosa. Essa noite estamos rendidos ao Senhor, a essa palavra que foi liberada a nós, e nós queremos declarar assim, para a glória do Senhor, a nossa boca é uma bênção. Se temos falhado até aqui, mas a partir daqui para frente, ela é um instrumento do Senhor, para a edificação de homens e mulheres, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos essa noite, Pai, nos abençoa no falar, nos direciona no falar, Pai, para que nós possamos realmente buscar perfeição na comunicação, em nome de Jesus. Muito obrigado, obrigado para os irmãos aqui presentes, que estão em casa, seja o Senhor glorificado pela Tua gloriosa palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.